dois discursos, duas posições antagônicas e a expectativa de um encontro entre Lula e Trump na semana que vem. Lula começou o seu discurso na ONU metendo o pé no peito dos Estados Unidos, falando sobre o ataque à soberania do Brasil, né? Ele comentou sobre as sanções inaceitáveis ao judiciário brasileiro, dos seus projetos de redução de pobreza, do mapa da fome, regulação das plataformas digitais, enfatizando que isso não é ataque à liberdade de expressão. Comentou também sobre o combate à intervenção e à cooperação com a Venezuela, Haiti e Cuba. Falou dos falsos patriotas, numa referência à agenda da família Bolsonaro nos Estados Unidos. Defendeu a prisão do Bolsonaro, criticou Trump e defendeu a taxação global dos super-ricos. Trump fez um discurso que deve ter deixado arrepiados os seguidores daquelas falas politicamente corretas, né? E tirando alguns exageros que lhe são peculiares, ele falou muita coisa que ninguém hoje em dia tem coragem para abordar. Falou sobre as guerras encerradas por ele, sobre a agenda ambiental, imigração, com críticas aos países europeus, sobretudo em relação ao custo da energia eólica e à compra de petróleo e diesel dos russos, enquanto eles condenam a guerra contra a Ucrânia. O que na realidade ele quis dizer é que ao comprarem petróleo da Rússia, os europeus estão contribuindo para o financiamento da guerra que eles tanto combatem. E isso não pode acontecer, né? Falou também da China e da Índia, que são os maiores financiadores dessa guerra, por manterem aí essa relação comercial com os russos. Eu tive a impressão, ou melhor, a certeza, né, de que o Donald Trump está tentando reequilibrar aí o discurso internacional relacionado à agenda verde e à imigração, mostrando que quem seguir esse caminho vai quebrar. Ele fez referência à Venezuela com relação à questão das drogas e ao narcotráfico, falou das atrocidades do Hamas, sobre o conflito de Gaza, numa posição oposta à do governo brasileiro, que estava presente no discurso de Lula. O Trump não deixou de colocar o seu empenho em fazer com que os países aumentassem os seus investimentos na OTAN. Ele disse ainda que os Estados Unidos foram usados por muitos países durante muito tempo e que agora isso acabou. Num determinado momento, ele comentou sobre a sua própria indicação ao Prêmio Nobel da Paz, dizendo que o prêmio não era importante para ele, e sim a preservação das vidas nos locais dos conflitos. Falou um pouco também sobre a melhora na economia dos Estados Unidos. Mas, enquanto Lula começou o seu discurso com o pé no peito dos Estados Unidos, o Trump entrou com os dois pés no peito da própria ONU. E iniciou falando da escada rolante enguiçada quando ele se dirigia ao plenário, que o obrigou, junto com a primeira-dama, a subir um bom trecho por conta própria. E reclamou em seguida do teleprompter, enguiçado justamente na hora do seu discurso. E em tom de brincadeira disse que o sujeito que estava operando o teleprompter estava com sérios problemas. Mas de brincadeira o discurso do Trump não teve nada, sobretudo após a pergunta que ele fez, né? Para que servem as Nações Unidas? Ele criticou a ONU por não ter entrado em contato com ele quando tentava resolver os problemas das guerras pelo mundo. Só apareceram depois que o problema já tinha sido solucionado. No fundo, meteu o pau na ONU e na forma como ela vem sendo conduzida. Lembrou que uma de suas empresas atuava no ramo da construção civil e ele apresentou um orçamento para a construção do prédio da ONU, em torno aí de 500 milhões de dólares. A sua empresa não foi contemplada e o custo final do prédio passou dos 2 bilhões de dólares. Ele até depôs sobre isso em uma comissão do Senado americano, falando da corrupção que acontecia na organização. E, afinal de contas, quem sempre pagou a maior parte da conta da ONU foram os Estados Unidos. Trump também criticou muito o governo Biden
e lembrou que o Obama falava muito em pegada de carbono, mas pegava o Air Force One para ir dos Estados Unidos para o Havaí jogar golfe. Trump foi aplaudido uma única vez durante seu discurso, foi quando ele pediu que o Hamas soltasse todos os reféns de Israel. Já o Lula foi aplaudido umas 3 ou 4 vezes. Mas tendo em vista quem estava na plateia, esse tipo de reação foi mais do que normal. Lula também soltou algumas mentiras, como dados sobre desmatamento, afirmando que reduziu em seu governo o desmatamento na Amazônia quase pela metade, o que contradiz aí dados científicos que mostram que os índices de desmatamento voltaram a patamares do primeiro governo do próprio Lula. O nosso presidente falou também sobre Venezuela, Cuba e Haiti, enquanto Marco Rubio anotava tudo. Mas no final do seu discurso, ele falou sobre o Brasil, onde há perseguições políticas do judiciário, censura, e que isso está afetando aí cidadãos americanos. Disse ainda que o país vai mal e vai continuar indo mal, e só vai sair bem se trabalharmos com os Estados Unidos. Sem nós, o Brasil vai falhar como todos falharam. E disse que encontrou o Lula quando estava chegando ao plenário. Comentou que rolou uma boa química, tanto que vão se encontrar na semana que vem. Aí a imprensa esquerdista ficou em êxtase, achando que o Lula tinha conquistado Donald Trump e que o bolsonarismo foi atingido em cheio com esse elogio do presidente americano. Só que eu acho que o presidente Trump deixou o Lula foi numa sinuca de bico. Se ele comparecer ao encontro, poderá ocorrer um efeito Zelensky, como teme o Celso Amorim. Se ele não for, vai mostrar que sempre mentiu ao dizer que gostaria de se encontrar com Donald Trump. Mas veja que após os discursos, o chanceler Mauro Vieira já adiantou que o Lula vai estar ocupado na semana que vem e o encontro deverá ser substituído por um telefonema. Ora, se o presidente Lula tivesse realmente preocupado com o Brasil, ele cancelaria tudo para tentar resolver o problema com os Estados Unidos. Só que, na realidade, o Lula não quer esse encontro com o Trump. E se depender do seu assessor internacional, Celso Amorim, esse encontro nunca vai acontecer. Os dois discursos são antagônicos. E aí a gente pode falar de qualquer um dos pontos. A questão da agenda verde, do clima, da imigração, da censura às plataformas digitais, de Gaza, do papel da ONU ou de qualquer outro tema que foi abordado. Mas se por acaso o encontro entre os dois ocorrer mesmo, eu tenho quase certeza de que o Lula vai falar sobre a injustiça das tarifas, do processo do Bolsonaro que foi todo respaldado pela lei, que é contra a anistia e que ainda vai defender a postura e independência do judiciário brasileiro, além do multilateralismo. Por outro lado, Trump vai ser curto e grosso. Vai falar da criação da moeda alternativa ao dólar, dos BRICS, do alinhamento do Brasil com o Irã, Rússia, China e Venezuela, dos abusos do judiciário brasileiro, da injustiça feita com Bolsonaro e com os participantes dos atos de 8 de janeiro e das sanções às autoridades brasileiras que vão continuar. E o Lula vai dizer o quê? No final, os dois vão apertar as mãos, Lula vai voltar para casa e não vai mudar em 1 milímetro a sua posição, e Trump continuará a pressionar o Brasil como se esse encontro não tivesse acontecido. Ou você acha que o Lula vai mudar ou convencer Donald Trump a parar de fazer o que está fazendo?